Uma boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. É com enorme prazer que estamos iniciando este evento, uma programação com os adolescentes, com os jovens e também com toda a igreja do Senhor, para que nós possamos, então, louvar ao Senhor através de músicas e também nos imergir na palavra do Senhor quanto ao tema que vamos conversar nesta noite. Nós estamos neste evento com 4 pessoas, 5 na verdade, que temos o Henrique, que está ali na parte técnica do louvor que teremos, nosso irmão Matheus está por aí, ele vai dar um alô. Matheus, dá um alô aí para a galera. Boa noite, gente. Boa noite. Você falou Boa do noite. Henrique, deu uma cortada aqui para mim, eu não sei se você falou do Henrique. Eu falei do Henrique, falei do Henrique, ele está aí Ele ajudando, ajeitou o áudio aí para nós. Temos o pastor Arros aí, nosso pastor baiano. Boa noite, gente. Boa noite, graça e paz. Amém. Vamos filtrar. E temos o pastor Diógenes. Pastor, dá um salve para nós aí. Boa noite, povo de Deus. Estou feliz, hein, cara? Ficou interessante essa abertura aí, hein? Legal. Bacana, não foi? Muito massa. Joia demais. Tem o pastor Arlos e o pastor Arlos Júnior, né? E o incrível, queridos, né? Vou até abrir aqui o que aconteceu nos bastidores. Perguntei antes de começar a transmissão, né, propriamente dita para vocês, que quem queria orar. Vocês acreditam que os dois falou ao mesmo tempo as mesmas palavras? Foi? Eu não sabia. Eu oro aqui. Não é mesmo, pastor. O senhor, a câmera do senhor deu um probleminha, mas tanto o pastor Arlos como o senhor falaram ao mesmo tempo e as mesmas palavras. Incrível, incrível. O Matheus é testemunha aí. Só faltou eles começarem a orar juntos a mesma coisa. A mesma coisa, incrível isso. É massa. Então, galera, apresentei a turma aí que vai estar com a gente aí, aliás, estão aí com a gente. Nós vamos orar. Eu vou só tirar a tela deles aqui para vocês verem este rosto maravilhoso. E nós vamos orar pedindo ao Senhor, que eles devem estar falando a beça agora, né? Que eles não podem, a gente não pode ouvi-los, né? Mas vamos orar pedindo ao Senhor que seja nos abençoando no nome de Jesus. Pode escrever no comentário aí o que vocês acharam, tá bom? Deus abençoe. Então vamos orar, queridos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais sobre a tua palavra, de louvarmos o Senhor juntos, por mais que seja nesta plataforma, mas o Senhor nos deu graça, ó Deus, para fazermos o melhor, ó Pai, que está disponível para nós, para apresentarmos ao Senhor no nome de Jesus e para edificar o reino do Senhor, a igreja do Senhor. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos cantar 2 músicas antes de conversarmos, bater aquele papo sobre o tema desta noite. Matheus, é contigo, meu querido. Beleza. A primeira canção que a gente vai cantar é Fôlego, dos Arrais, tá? Queria os acompanhar até o fim, mas Deus é quem vai adiante de ti. Queria ver o rio se abrindo como o mar, os nossos filhos chamando essa terra de lar. Mas eu cantarei da sua justiça com o fôlego que ainda me resta.
resta. O Senhor tem sido nossa morada em cada geração. Mesmo antes de nascerem os montes, feitos por tuas mãos, és a rocha, justiça, és a rocha, ferida. Essas palavras enxaguem o chão, pó do deserto no seu coração, pó que agora será meu leito e cobertor, até o dia da retribuição do Senhor. Até lá eu canto da justiça, com o fôlego que ainda me resta. O Senhor tem sido nossa morada em cada geração. Mesmo antes de nascerem os montes, feitos por tuas mãos, essa rocha, justiça, essa rocha, ferida. Amém. Eu gosto bastante dessa música porque ela fala sobre um legado que foi passado no Antigo Testamento, até que Jesus veio, e em Jesus ele se cumpre. Alguém que foi a rocha que foi ferida para ser a nossa justiça. E é muito interessante isso. A outra música que nós vamos cantar é Cantarei Teu Amor para Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém, Filipão, tá com você aí.
Valeu, Matheus, valeu, muito obrigado aí por cantar, louvar ao Senhor juntamente conosco. Queridos, então vamos para o nosso assunto. Esse assunto é o assunto que vai dar base, né, para a nossa discussão, na verdade, conversa de amanhã e também de quarta-feira, certo? Então vamos que vamos. Vou colocar aqui na tela o nosso pastor, certo? E o pastor Diógenes. O pastor Diógenes, a tela dele, deixa eu só configurar aqui. Joia demais. Vamos lá, gente. Eu vou colocar também o texto base, que seria o texto da nossa... Ô, Felipe. Sim, senhor. Eu posso fazer uma observação antes de você lançar o texto aí? Eu queria dizer que, nesse formato que está aqui agora, estando ao seu lado do Diógenes, para mim já valeu a noite aqui, né? Que isso, olha só. Depois que você falou da sua beleza, eu creio que é mais fácil, né? Eu sabia, cara, sabia que ele ia fazer um comentáriozinho. Não, você fez, Cecília, né? seu pai, quando chegou de férias, eu já falei com ele que ele ficou engraçadinho, viu? Pois bem, queridos, creio que na tela de vocês dá para ver direitinho a letra ali do texto. Por favor, pode comentar aí no chat. Tá dando para ver direitinho o texto? Para mim tá ok. Beleza. Não, tudo bem. Vamos lá. Esse é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Vou ler do versículo 19 até o versículo 22. Tem um outro texto também, que é um texto base para o nosso assunto, correto? Mas, por enquanto, nós vamos ler apenas esse texto. Observe o que o texto diz. Portanto, vocês, aqui está numa tradução da linguagem de hoje, tá, queridos? Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Pois bem, o outro texto é o texto de Salmo. Só um minutinho. Vou colocar aqui para vocês. Texto de Salmo, número 11, versículo 3. Vou destacar aqui. Não, Salmo número 11. Só conferir aqui, queridos. É o 11, Felipe. 11, é o 11, né? Isso. Verso 3. Aqui interessante, é interessante que a tradução, né? Uhum. A tradução está um pouco diferente, eu me confundi aqui, queridos. Só deixa eu colocar aqui na Almeida Revisada, que é a nossa tradução que normalmente nós usamos. Salmo de número 11. O computador está um pouco lento. Número 11, versículos 3. Esse aqui é o 13.
número 11, versículo 3. Joia, eu vou aumentar a letra aqui, não se preocupe. Opa. Joia, vai aparecer algo meio em grego e hebraico aí, queridos, mas, por favor, ignore. Joia, ok. Deixa eu voltar para minha tela. Só um minuto. Ótimo. No caso, o Salmo de número 11, versículo 3, diz o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pois bem, pastor Arlos, o senhor gostaria de iniciar aí a nossa conversa com respeito a esse tema? Estabelecendo os fundamentos. Tá. Eu até penso, Felipe, que a gente poderia começar um pouco antes dos textos, né? Sim. Eu creio que nós podemos começar naquela conversa da equipe pastoral, quando estávamos, o reverendo Diógenes, você e eu, conversando sobre a necessidade que temos enfrentado em nossos dias de ter um parâmetro de filtragem, né? E eu me recordo que quando a gente começou a falar sobre isso, né, nós brincamos um pouco sobre os filtros que são utilizados, né, esses programas que tem por aí. Outro dia, aqui em casa, os meninos fizeram uma foto minha com um filtro desses aí, sabe? E eu espero que não vazem nunca. Mas... e aí nós estávamos falando sobre isso, né? Que a ideia do filtro que é utilizado muitas vezes para esconder determinadas imperfeições ou comunicar uma imagem que não é a real, né? E transmitir uma mensagem, consequentemente, que também não é real. Então, o filtro utilizado de uma maneira premeditada para alcançar fins que não são justos, que não são bons, e também falávamos de uma outra aplicação, que foi quando nós usamos o filtro da Escritura para poder fazer a leitura correta de tudo que está à nossa volta, né? E aí, então, falávamos sobre a maneira correta que devemos interpretar as notícias que estão por aí, nas páginas da internet, ou na TV, em diferentes lugares, as diferentes construções de narrativas que o mundo tem apresentado, e, enfim, essa necessidade de ter o filtro. E aí, então, a nossa suma foi que não há um outro filtro para a nossa vida que não seja a Escritura Sagrada, né? Foi isso, né, Rev, que a gente conversou naquele dia, correto? Se quiser acrescentar algo, por favor, fique à vontade. Essa questão de filtro, na minha casa, a gente tem uma experiência não tão agradável quanto essa do senhor aí, que a gente espera que vaze, viu, Cecília? E não é minha nem da Lohane ou dos dois pequenos, mas é de uma prima, que eu não vou citar o nome, que isso pode cair na mão dela e chegar aos ouvidos dela, mas que eu não a reconheci por causa de tantos filtros que ela usou. E aí eu tô olhando a foto e falando assim, nossa, mas que menina bonita, e tá aqui falando que é meu parente, eu nem sei quem é, essa menina deve estar confundindo a gente. A Lohane virou e falou assim, amor, a gente teve com ela semana passada, é sua prima tal. Eu quase caí da cadeira, mas depois eu fui conversando com a Lohane, ela disse assim, não, isso é comum as pessoas usarem para Instagram, para não sei o que e tal. Acaba que esses filtros que a gente tem aí, eles podem nos confundir, podem nos enganar. Eu estou usando uma coisa aqui, claro que jocosa até, mas acaba que esses filtros, se nós não soubermos usá-los na prática da nossa fé, e aí o título justamente, né, o tema de hoje são os fundamentos sobre os quais nós estamos estabelecidos, do que nós estabelecemos, do que nós construímos a nossa fé. Nós precisamos olhar para o mundo
e saber de fato o que nós cremos ou em quem nós cremos, no que a nossa fé está fundamentada, para nós não deixarmos passar nada que seja abominável a Deus, que possa minar a nossa crença, destruir aquilo que nós estamos firmados já há tantos anos. Então, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, nós aqui nessa conversa, os que estão participando nos comentários, a entendermos quais são de fato esses fundamentos. Correto, correto. Aí sim, né, tendo em vista essa nossa preocupação, né, que foi o que norteou a nossa conversa naquele dia, voltamos a atenção para o Salmo 11, né, o verso 3, especialmente. Sim. Porque o salmista ele vai dizer aqui, né, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Então, a pergunta do salmista é: se a Escritura Sagrada for retirada for retirada a importância da Escritura Sagrada, se for retirada a relevância dela, como esse filtro que deve reger a nossa perspectiva de vida, o que nós poderemos fazer? É aí, então, que entra, né, a pergunta do salmista. E nós devemos ser francos, né? Precisamos ser honestos no que diz respeito ao ataque que a Escritura Sagrada sofre. Não são poucos aqueles que se levantam para tentar minar a autoridade da Escritura Sagrada, de tirar dela o seu papel de ser verdadeiramente a palavra de Deus. O texto de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer, né, no capítulo 3 da segunda carta, verso 16, daí abrindo aí, Felipe, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, se os homens não reconhecem mais a Escritura como sendo inspirada por Deus, como sendo a palavra de Deus, então ele não vai ter mais esse fundamento de filtragem, ele não vai ter mais como filtrar as coisas. É por isso, então, que a grande estratégia de Satanás, e a grande estratégia que os homens têm utilizado, né, e eu falo isso sem receio, orientados pelo inimigo das nossas vidas, é de tentar destruir os fundamentos, de tirar da Escritura essa sua importância, essa sua relevância. É por isso que os homens têm tentado relativizar a Escritura com diferentes discursos. E aí, para nossa tristeza, engana-se quem pensa que esses discursos agressivos contra a Escritura estão somente fora da igreja. Eles estão dentro das igrejas, né? Eles acontecem dentro das igrejas. Há não muito tempo atrás, nós vimos um pastor que liderou uma fala onde a Escritura precisava ser atualizada, né? Não sei se vocês viram isso, né? E eu gostei, brincando aqui com vocês, eu gostei de um pastor que ele fez uma postagem, eu achei interessante demais. Ele fez uma postagem, eu não sei se vai conseguir ver aí, mas ele fez uma postagem da contracapa da Bíblia, né? E ele pegou lá, não sei se está dando para vocês verem aí, mas aqui está escrito. Exatamente. Está escrito atualizado. Já foi atualizado. A ideia é que ele queria atualizar mais ainda, né? Na verdade, não era isso. A proposta é fazer da Escritura o pretexto para justificar as suas próprias escolhas e tirar da Escritura a autoridade que ela tem. É assim que, infelizmente, tem acontecido. E esses ataques, todos nós estamos sujeitos, em um momento ou outro, em um ambiente ou outro, e eles vêm de diferentes direções. Tá? Eles vêm de diferentes direções. Pastor, esse pastor que o senhor acabou de citar, ele veio à minha mente automaticamente também aqui. E eu me lembrei que isso é fruto, querendo ou não, da teologia liberal. No início da fala do senhor, quando citou Efésios 3, eu estou com o texto aberto aqui também na minha Bíblia, o que Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, e ele vai falar para ensino, repreensão, correção, educação. Eu acho curioso essa questão da teologia liberal dizer que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém, ela
algumas partes dela a gente pode dizer que são, de fato, palavra de Deus, mas não tudo. E aí eu lembro-me que reverendo Augusto Nicodemos, numa aula ministrada a nós ainda no IBEL, quando ele foi lá dar um módulo, ele disse assim: a sua Bíblia ela pode estar fechada na sua prateleira, na sua biblioteca, mas do início ao fim, cada um daqueles livros foram de fato inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é só o reverendo Augusto Nicodemos, né, que é para nós um pastor tão conhecido. Paulo já está dizendo isso, e Paulo vai dizer que não apenas parte da Escritura é inspirada, mas ele diz que toda ela. Toda a palavra de Deus é de fato inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E a utilidade dela é justamente para corrigir esses erros que a gente tem visto aí, infelizmente, hoje em dia. Essa ferramenta como a que nós estamos usando aqui, tão boa, tão útil, ela acaba sendo usada também para propagar uma heresia, como essa do pastor que suscitou agora há pouco. E muita gente embarca nesse negócio, muita gente concorda com isso, sem nunca ler o que a palavra de Deus de fato está dizendo, sem ler textos como esse aqui, sem mergulhar na palavra de Deus, sem observar o Salmo 11, verso 3. Quais são esses fundamentos? E a pergunta que eu me faço, talvez até para a gente conversar aqui sobre ela, e os irmãos também que estão participando, o salmista está dizendo: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas aí, isso é uma pergunta, o próprio verso é uma pergunta. Mas a pergunta que eu sempre me faço quando tenho acesso a esse texto é: esses fundamentos podem ser destruídos? Será que eles podem ser, por causa da nossa crença na inspiração, na inerrância, na suficiência da Escritura, será que esses fundamentos eles podem ser questionados? Eles são. Nós estamos falando aqui dos questionamentos, dos ataques que eles sofrem. Mas será que esses fundamentos podem ser destruídos? Se a gente fizer um link desse verso 3 do Salmo 11, com o texto que Felipe leu falando do fundamento lá em Efésios, eu acredito que esses fundamentos são permanentes, não podem ser destruídos. Exato. Aliás, pastor, ontem, né, não sei se foi pela manhã ou à noite, eu citei Janes e Jambres, né, que resistiram a Moisés, resistiram à verdade, né, e só que a loucura deles foi exposta, né, porque a verdade não pode ser destruída, né, a verdade não pode ser destruída. Eu concordo contigo que esses fundamentos, a Escritura Sagrada, sendo a palavra do Deus vivo que nós confessamos, jamais poderá ser destruída. Amém. Né? Tem como. Agora, existe talvez uma implicação, né, nesse sentido, que, objetivamente falando, ela não pode ser destruída. Mas na aplicação subjetiva, no que diz respeito ao meu coração, ao seu coração, ao coração das famílias, ela pode ser, vamos dizer assim, tomada, retirada. E aí agora a gente pode pensar como ilustração naquilo que o Senhor Jesus falou na parábola do semeador, da semente lançada à beira do caminho, e aí vai lá o pássaro e rouba, né, a semente. Então, na ideia de que nesta extensão dessa aplicação subjetiva, talvez existam aqueles que já não creem mais, já não confessam mais, já não conseguem olhá-la mais como deveria, buscando nela, né, a interpretação das coisas. Relativizando tudo, né, pastor? Exato. E aí, por que isso acontece muitas vezes, né? Claro, as razões são muitas, mas queria mencionar algumas delas, dizendo que o problema está em nós, quando nós não conseguimos lidar com algumas dificuldades quando nos deparamos com a Escritura Sagrada. Existem algumas dificuldades. Então, veja, alguns livros de introdução à hermenêutica apontam isso, né? Quando vai falar, por exemplo, da dificuldade espiritual, porque é um texto espiritual, e as coisas espirituais se discernem de que modo? Espiritualmente. Então, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, quando a gente vê, o reverendo Jorge citou outro dia, né, o Pochato, né, citou no sermão dele, e o Pochato é um homem natural, ele não vai conseguir explicar a Escritura Sagrada para os nossos jovens, porque
as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e quem não tem o Espírito de Deus não vai conseguir, né? É uma das dificuldades. Mas existem outras, a gente pode mencionar algumas outras. Existem algumas dificuldades naturais, e essas dificuldades estão direcionadas a aspectos, vou dizer assim, incontestáveis. Então, veja, existe uma distância entre nós e o apóstolo Paulo, de tempo. Existe uma distância entre nós, e olha que Pedro, que estava próximo de Paulo, quando ele escreve a carta dele, ele fala que Paulo escreveu coisas difíceis de serem entendidas, né? Existe uma distância contextual, existe uma distância de alguns elementos linguísticos. Então, quando a pessoa se depara com essas dificuldades, o que é que ela faz? Ela prefere descredibilizar ou desacreditar a Escritura do que admitir as suas próprias falhas. Então, é melhor dizer que não, mas isso aí foi escrito para aquela época, para aquele contexto, porque ela não tem coragem de fazer aquilo que Calvino falou que deveria ser feito quando a gente estuda a Escritura. Calvino falava das duas necessidades urgentes para aqueles que estudam as Escrituras, né? Que era orare e labutare, ou seja, oração e estudo. Então, os espiritualistas, né, pensam assim, não, peraí, vou ver o que é que Deus vai falar comigo hoje. Né? Então, assim... O Deus mágico. Eles não querem pegar... veja, me permitam aqui. Ô, Felipe, pastor, se eu estiver falando demais, vocês me regulam. Fica à vontade, pastor. Veja, aconteceu um fato muito curioso. Na semana que eu voltei das férias, uma irmã, ligando, né, para os irmãos, liguei para uma irmã e ela falou assim comigo, pastor, mas estou fazendo a leitura bíblica esse ano. Que bênção que está sendo para a minha vida. Eu falei, que bom, minha irmã, fico muito feliz. Mas o que em especial que você pode compartilhar comigo? Ela, estou fazendo uma coisa maravilhosa. O quê? Antes de começar a leitura do livro da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, eu estou fazendo uma outra leitura, tá, pastor? Não tem problema não, quer que você lê. Principalmente do Novo Testamento, antes de começar a ler, eu tenho uma Bíblia de estudo. Eu estou lendo aquela nota da introdução que fala quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto que escreveu, quando escreveu, quais eram os principais problemas. E aí, na hora que eu leio, eu estou tentando ler em uma sentada. Pastor, mas eu estou entendendo tanta coisa. Olha só que bacana. O que é isso, gente? Ela está labutando, ela está estudando. Exato. Então, nós precisamos ser despertados para isso. Entender as dificuldades, elas existem, nós não podemos negá-las, né? Mas entender que o texto sagrado é para ser estudado. Né? É para ser estudado. O pastor, inclusive, a questão dos ímpios, quando eles pegam as escrituras para lerem, tem um agravante ainda que existem, no caso, eles já chegam no texto sagrado com pressupostos, né, deles absorvidos e tal, e para ler, e tenta encaixar, tanto aqueles que pegam o texto das escrituras isoladamente e fazem daquele texto ou versículo uma doutrina, como também como esse camarada aí, Porchat, pegar o texto e disse, né, na sua frase, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele ridiculariza, mais ele não acredita no Deus cristão. Uhum. É justamente naquele texto, né, que o Espírito Santo, ele conduz os servos dele, né, os filhos de Deus na leitura, né, para o entendimento espiritual. E eu vejo que, assim, o pastor Jorge até citou no início, será que esses fundamentos podem ser destruídos? E a gente vê ao longo da história, né, da igreja, e a história de Deus com o mundo em si, né, esse fundamento da escritura tem sofrido vários ataques, né, inclusive um dos ataques ferrenhos. Antigamente, o iluminismo, quando ele estourou, ele veio sobrepujando, né, entre aspas, aí, as escrituras quanto à fé. A razão, ela é
vou dizer assim, né? Ela sobrepuja as escrituras, sobrepuja a fé, porque tudo aquilo que é explicável é real. Ele, no caso do iluminismo, queria colocar ali os óculos, né, para ver o mundo conforme a razão. E a gente percebeu que nessa era moderna, né, que passou, e entrou na pós-moderna, que não é dessa forma. Até mesmo a razão não é capaz de explicar as questões da realidade. Aí a gente entra num outro ataque, que inclusive o relativismo ele vem para denegrir aí esses fundamentos, para destruir esses fundamentos das escrituras, os valores absolutos estão ali arraigados nas escrituras, de modo que o relativismo vem sorrateiramente, inclusive adentrando em muitas comunidades evangélicas, de que cada um tem sua verdade, né? Por exemplo, eu posso ser um ateu, mas, contudo, um ateu ali que crê no que nós temos aí o ateísmo, se eu não me engano, pediu o termo, né? Teísmo evolucionista. Então, eles encontram nas escrituras pontos que eles defendem que dá para conjugar aí certas visões que é contrário a este fundamento das escrituras, né? Ô Felipe, eu brinco muito com você sabe disso, né? Sei. Já acostumei? Mas eu não tenho essa sua habilidade de fazer assim, esse percurso histórico de mais de 500 anos em um comentário de 10 minutos que você fez agora, não. Para com isso, rapaz. Essa síntese de que mais de 500 anos. Mas se você me permitir, eu quero pegar dois pontos da sua fala. Pode falar, pastor. Voltar aí, né, quando você cita a questão do iluminismo, e quem sabe até falar um pouco do espírito humanista, né, que marcou os dias da Reforma Protestante. O espírito humanista procurou colocar o homem no centro de todas as coisas. Daí, então, vem a ideia da razão também, porque a razão está alojada no homem, que é o centro de todas as coisas. Então, veja, no contexto da Reforma Protestante, o que os reformadores propuseram? Uma das primeiras proposições dos reformadores, né, naquelas sínteses que nós temos para a gente memorizar os marcos da Reforma, foi exatamente sola escritura. Perfeito. Então, nós devemos voltar à escritura e não voltar ao homem. Então, a base para interpretarmos todas as coisas é a própria escritura. Essa ideia de centralizar o homem, ela é moderna. E aí, o salto histórico, ela está aqui nos nossos dias. E muitos são aqueles que tentam centralizar o homem em todas as coisas. Veja só, quando a escritura é distorcida, pelos homens dos nossos dias, ela é distorcida para justificar uma necessidade do homem ser o centro de si mesmo. Então ele procura na escritura respaldo para poder falar que aquilo que ele faz e que ele escolheu fazer está correto e aprovado pela escritura sagrada. Ele não consegue encontrar paz em si mesmo, mas ele então vai para a escritura para tentar trazer da escritura uma aprovação daquilo que ele escolheu. Quem é o centro daquela escolha? Ele mesmo. Então, esse retorno à escritura é de fundamental importância para aqueles que querem ter as suas próprias mentes libertas. Reverendo? Esse é o primeiro tópico, né? São dois aí que você vai colocar. Agora, a segunda coisa, você falou em pressupostos, né? Você falou assim, que o homem chega para ler a Bíblia com alguns pressupostos. Sim, concordo plenamente. E eu até digo que esses pressupostos são importantes. Nós não devemos abrir mão de determinados pressupostos quando nós vamos ler a Escritura Sagrada. Então, veja, nós reformados, cristãos reformados, né, falamos isso, né? Nós precisamos reafirmar alguns pressupostos quando a gente se aproxima da Escritura. Primeiro deles, ou alguns deles, né? Que a Escritura, de fato, é inspirada por Deus e ela é autoritária.
Eu preciso desse pressuposto no meu coração. Que Deus se revela por meio da Escritura Sagrada. Eu preciso desse pressuposto no meu coração. Que essa revelação de Deus da Escritura, ela é progressiva. Gênesis a Apocalipse, contando a mesma história, mas em um aspecto de progressividade. Eu preciso ainda entender que o centro de toda a Escritura é Cristo. A Escritura está apontando para Ele, tá? E que Deus, ao longo da história, preservou o cânon, né? A composição da Escritura para chegar até nós. Eu preciso desses pressupostos. Eu não vou abrir mão deles, né? E aí, Felipe, eu até gosto de um autor, quando ele vai falar de cosmovisão, que ele para mim, ele foi além do que eu sempre havia estudado sobre cosmovisão, a ideia de lentes, né, do óculos, que coloca para enxergar, e ele vai dizer que cosmovisão é muito mais do que as lentes dos óculos, porque cosmovisão faz parte da nossa própria estrutura. Verdade. Então, não é a lente do óculos, é como se ele falasse assim, não é a lente do óculos, mas é a menina dos olhos. Sim, faz sim. parte de nós, está em nós. E aí, o que tem que estar em nós, o nosso coração tem que estar permeado pela palavra. Por isso que os fundamentos não podem ser destruídos, porque se os fundamentos forem destruídos, a ideia dos destruídos, não de maneira objetiva, né, como muito bem colocou a de hoje, mas do nosso coração não podem ser retirados, porque se forem retirados, nós estaremos perdidos como um barco à deriva. Pastor, senhor, eu queria colocar dentro daquilo que o senhor falou e do que o Felipe falou também, 2 exemplos práticos para ilustrar, porque eu creio que, se não todos os nossos jovens e adolescentes, pelo menos, quem sabe, boa parte deles tiveram acesso a isso. Primeiro, nós falamos do Porchat, né? Uma outra pessoa que não pode ser referência de nada, a não ser daquilo que não presta, é o Nelip Feto. Ele, certa vez, eu tive o desprazer de recebê-lo, ainda no seminário. Eu trabalhava com jovens da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, em Anápolis, em Goiás, e uma jovem que estudou no Palavra da Vida, que Palavra da Vida é da Igreja Batista, né? E ela disse assim, pastor, Diógenes, eu recebi aqui um vídeo, um link que eu não consigo responder. Me ajuda, por favor. Então me encaminha o link. E aí caiu num vídeo do Felipe Neto tentando expor a Bíblia, justificando a ideologia de gênero, todo o movimento LGBT e assim por diante. Resumindo o que ele disse assim, sabe quem mais fala na Bíblia contra a questão homoafetiva, contra a ideologia de gênero? O apóstolo Paulo. Mas sabe quantas vezes Jesus falou a respeito desse assunto? Nenhuma. E o povo fica de pé e aplaude. E a pessoa que mandou esse vídeo para essa irmã que acabou me encaminhando, disse assim, eu quero ver algum crente responder o Felipe Neto. Eu falei assim, nossa, mas é tão fácil dar resposta a isso. Mas qual é o conceito na cabeça dele? Não, eu sigo Jesus foi um revolucionário, foi uma pessoa legal, foi muito gente boa, e se Jesus não falou nada contra essas pessoas, então nós também não podemos falar. Paulo é outra categoria, deixa Paulo de lado. Então ele está pegando para ele aquilo que ele acha que é correto na Escritura, sem considerar que Cristo é o centro, embora ele fale de Jesus, mas quando Paulo fala, está inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando em nome de Deus. O outro exemplo que é triste, o senhor falou, o homem sendo o centro de tudo, a gente vê isso lá fora, mas infelizmente há determinadas igrejas, determinados grupos evangélicos, que você observa o que eles pregam, observa o que eles cantam, observa o que eles fazem, tudo está voltado para, usando uma roupagem evangélica, mas para agradar ao ser humano. Então tem determinados tipos de mensagens que eu não posso pregar na igreja, há determinados assuntos nos quais eu não posso tocar no púlpito, pecado especialmente porque vai desagradar o público, eu vou perder, não os fiéis, mas eu vou perder os meus clientes que encontraram no menu gospel que o mundo oferece um lugar agradável e aconchegante aqui nessa igreja. Então aqui eles podem ficar porque esse tipo de coisa a gente não vai tratar, nós vamos massagear o ego desse povo porque o homem na verdade é o centro. Não tem sola escritura, só citou solas, né? Não tem solos cristos, não tem nada disso. É uma coisa triste, mas que a gente vê o nome do próprio Deus, do próprio Cristo sendo usado
para embasar, a escritura sendo usada para embasar esse certo tipo de coisa que é flagrantemente contrária à própria palavra de Deus, infelizmente. Queridos, eu vou ver aqui com os nossos irmãos, né, que estão participando no chat com a gente, se tem alguma pergunta para fazer a um dos pastores, né? E se caso der certo aí, vou colocar o e-mail do pastor Alas, do pastor Diógenes, para vocês mandarem o e-mail. Isso, certo? nós vamos encaminhar para o Felipe. Para eles responderem aí, né? Então, fiquem à vontade, queridos. Podem fazer a pergunta. Pode mandar, sem problema. Eu não precisa nem ser digitar, não. Eu vou falar meu e-mail aqui, não tem dificuldade, não. Felipe-Ivo, @ engraçadinhos. Mas então, queridos, Ô, Felipe, só uma coisa, o pastor Jorge estava falando aí, eu fiquei pensando no que ele falou, em uma implicação para a nossa vida, né, de tudo isso aí. Eu estava aqui pensando, pastor, o seguinte, esse discurso nosso de que a Escritura é a palavra de Deus, é inspirado e tal, ele é correto, é bonito, honra, né, que Deus, de fato, estabeleceu. Mas, veja, eu queria falar, nós temos agora, acredito que umas 18, sei lá, 20 pessoas nos acompanhando. Eu queria falar uma coisa assim, bem direta para você. Firmar esse discurso e não ler a Bíblia não vai te levar a lugar nenhum. Seu papagaio, né? Só fica repetindo. Justamente. Crente mais esse discurso, mas não estudar não vai adiantar muita coisa. Bom, eu quero estudar. Pastor, teria aí umas dicas, umas orientações mais objetivas, práticas, no meu momento de estudo? Sim, bom, você vai ler o texto. Existem algumas coisas que você não pode esquecer, ou algumas perguntas que você já responde já de imediato, para você entender o que está ali no texto. Então, veja, quem escreveu, ou quem falou aquele texto que você está lendo, né? Para quem falou, ou para quem foi endereçado? Uma pergunta que você precisa responder: o que exatamente o texto está dizendo? E aqui você tem que ver o que ele de fato está falando. Né? Não é para você ficar procurando significados atrás, não. É o que está falando ali, né? Crer no Senhor Jesus. Subliminar no texto. O que ele está falando ali? É para crer no Senhor Jesus. É só isso. É uma observação simples. Aí você vai... Será que tem alguma palavra aqui que precisa de um estudo maior? Vai lá, observa aquela palavra, dicionários bíblicos, sabe? O Felipe está usando um programa aí, né? Que você viu que ele passou o mouse em cima e já deu o dicionário, a palavra em grego, hoje tem tudo aqui, em aramaico, né? E por aí vai. Tem no celular, baixa um, vai te ajudar. Outra coisa, em que contexto que essa passagem foi escrita, ou essa palavra foi falada, dentro do capítulo, dentro do livro? É importante você enxergar isso. Quais as conclusões que eu posso tirar dessa passagem? Como essas conclusões podem ser aplicadas à minha vida? E o que eu vou fazer? Veja, são coisas simples. São coisas simples que nós devemos nos ater quando a gente vai estudar o texto sagrado. Isso aí tá para gente, está para todo mundo, né? Para a gente poder fazer isso. É uma coisa tão prática, né? E simples, que você, com o passar do tempo, se habitua a fazer. As primeiras vezes, às vezes, tem até dificuldade, mas depois... É meio truncado, né? Mas você vai pegando isso com o tempo e fica muito interessante. Às vezes, quando o pastor anunciar o texto para pregar, fala, eu sei quem escreveu, eu sei quando escreveu. Justamente. A elucidação que o pastor vai fazer antes de entrar no sermão, de fato, você já vai saber todinho. E o interessante é que isso não fala que impõe, na verdade, coloca uma responsabilidade maior, né, sobre os líderes que vão manejar aí a palavra de Deus e não levar qualquer coisa para o púlpito, né?
né, irmãos? Lembra dos crentes de Bereia, quando Paulo... Justamente. Eu acho que as ovelhas, quando elas se alimentam em casa, através da leitura, estudam o texto, conforme as perguntas, que até mesmo o pastor citou aí, de quem escreveu o texto, para quem que foi endereçada a carta, ou aquele livro e tal, qual que é o propósito geral. Existem várias Bíblias aí com esses estudos introdutórios, e até o pastor citou aí como exemplo. E aí, queridos, o que vai acontecer? Você vai entrar para servir a Deus em culto solene, né? Lá na igreja, o pastor ou o evangelista ou o presbítero vai abrir o texto e vai ter que explicar o texto e, assim, não vai passar gato por lebre daquela ovelha que é alimentada, bem alimentada, né? Eu costumo dizer que a ovelha que é bem alimentada, quando chega um alimento ruim, ela sente, ela sabe, né? Então, irmãos, eu vejo que, assim, na minha visão, meu feedback dessa conversa nossa, junto com os irmãos aqui, né, foi muito produtiva, porque a gente vai sair daqui pensando que as escrituras têm que ser a nossa base, e foi colocada para nós, né? Como o texto de Efésios, capítulo 2, lá o versículo 20, versículo 21 e 22, falam que o alicerce já foi lançado, né? Os fundamentos já foram lançados. Ali, para os nossos irmãos, há mais de 2000 anos atrás, tiveram, né, os profetas, né? A lei de Moisés e o próprio Filho, né? Através dos apóstolos ali falando para aqueles irmãos. Hoje nós temos a palavra de Deus, toda a revelação do Senhor para nós. Aí conhecemos a Deus, conhecemos as obras do Senhor e conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, né? Estamos finalizando, queridos. Aqui, na verdade, já deu aí o horário de 10 horas, assim, o horário de trabalho, né? Vocês. E eu gostaria de ver, queridos irmãos, pastor Alas, pastor Diógenes, tenham mais alguma colocação? Eu quero fazer só uma, justamente no texto que você citou, encerrando a minha fala também, que foi o texto da abertura, né? Efésios 2, 20 e 21, especialmente a parte final do verso 20 e o verso 21. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, ele está falando da igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. A figura que me vem à mente é um organismo vivo, que a igreja não está estática, ela não está parada. Verdade. Desde o início, quando Jesus subiu aos céus, então, no fundamento dos apóstolos, nós estamos caminhando, isso foi reafirmado na reforma, bendito seja Deus por isso, mas a igreja continua crescendo, se desenvolvendo, sem se deixar levar por essas coisas. O nosso intuito aqui é jovens e adolescentes que já estão na faculdade, os que vão ingressar na faculdade, vocês serão atacados por tantas coisas, já são, na escola, nas redes sociais, na TV, nos grupos dos quais participam. Esse fundamento nós gostaríamos de falar, nós falamos, na verdade, sobre ele hoje, muito mais coisa tem para ser dita, mas não dá tempo de falar aqui, mas é justamente por que nós vamos falar das outras coisas amanhã e na quarta-feira? Porque tudo emana da Escritura, tudo vem dela, por isso a gente precisava fazer essa base para poder construir as coisas, edificar sobre esse fundamento, para que nós, como organismo vivo, possamos crescer de maneira saudável na presença do Senhor. Amém, amém. Eu encerro também, e aí, né, claro, a gente vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã ainda para continuar essa nossa discussão sobre esse tema, mas eu queria encerrar hoje fazendo 3 alertas. 3 alertas. O primeiro dele é: desconfie das interpretações incrédulas, ou dos incrédulos. Sim. Daquele que não acredita que a Escritura é a Escritura. Importante. Desconfie. Então, chegou para você querendo tirar a Escritura do lugar que lhe é devido, já desconfia de cara, tá? Tem coisa errada. O segundo, desconfie dos críticos que criticam por prazer.
Porque tem alguns que eles não vão virar e falar para você assim, eu sou incrédulo, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles vão falar assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas, né, e aí vai às vezes até para ganhar views, né, pastor? Ou likes, ou curtidas, né? Sim. Desconfie desses críticos que criticam por prazer. E o terceiro alerta, desconfie dos invencionistas. Tem de invencionista por aí, sabe? É uns caras que não tiveram coragem de estudar. E aí, nossa, vocês me desculpam, mas vocês me deixam falar, eu falo. É uns caras que não tiveram coragem de ir para a faculdade estudar, por exemplo, curso de psicologia, e eles pegam a Bíblia e querem virar coach gospel. E aí fica sentadinho em um banco, com a luzinha no rosto, dando conselhos espirituais, falando coisa que a Bíblia não diz. Tá? Invencionismo. Então, desconfie dos invencionistas. Desconfie do incrédulo, desconfie do crítico, desconfie do invencionista. E confie sempre no que a Escritura Sagrada fala. A autoridade é dela. Amém. É ela que tem que falar o nosso coração. Amém. Queridos, então, vamos encerrar a nossa conversa, né, de hoje. Mas antes de fazer uma... aqui, Felipe. Sim. Eu sabia. Gente, eu não esqueci não, tá? Só para... Eu só estava esperando o pastor me lembrar, eu não esqueci não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a tela aqui do sorteio, porque esse sorteio valerá apenas para aqueles que fizeram o cadastro, né? Nós fizemos um link, né? E naquele link tem lá o cadastro, onde que você coloca os seus dados e tudo mais, certo? E aí, quero mostrar até os livros aqui que o nosso irmão Matheus Pacheco tem aí fornecido para nós, para a gente sortear aqui. O primeiro deles, Deuses Falsos, do Tim Keller, ou põe meu Timothy nome, Keller. Esse aí eu quero, põe meu nome, tá? Bacana, viu? Bacana mesmo. Eu acho que eu vou até falar com o Matheus depois, para guardar um para mim. Olha só, e um para o pastor Jorge, pastor Arlos também. O senhor tem já, pastor Jorge? Eu tenho. O senhor já tem. Na verdade, eu não vou contar, não. Não, eu vou contar. Eu pedi na última semana, né, antes do pastor Arlos sugerir esse evento nosso. Vai fazer o quê, né? Tá chegando aí. Olha só, gente. Deuses Falsos. Oi, pode falar. Só um detalhe, tá? Qualquer coisa, gente. Meu aniversário é dia 23 agora, tá? Meu aniversário é dia 22, ó. Eu vou receber primeiro. Meu aniversário é 22. Queridos, ó, Deuses Falsos. Aí vem aqui o subtítulo: As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder. E a única esperança que realmente importa. É um livro interessante. Eu compraria o livro só pelo título. Só pelo título eu já compraria o livro bastante. Eu vou sortear ele para você, né? Ou este livro. Brecha em Nossa Santidade, do Kevin DeYoung. Um livro bacana também. E tem um outro livro também, que sortearemos no decorrer de amanhã e também de quarta-feira. Conhecimento de Deus, do Alvin Plantinga e Michael Tolley. Não sei se é assim que se pronuncia. O Matheus, depois que ele aparecer aí, vai falar para nós se é assim que se pronuncia. Conhecimento de Deus. São 3 livros, porém, 2 exemplares de cada título, certo? Então, para hoje, eu vou sortear os 2 livros do Tim Keller, tá? Aí eu vou colocar aqui, só um minuto, pessoal, para vocês verem que aqui não há marmelada. Se sair aí o nome Felipe Ivo, vocês já Felipe, podem... Pode falar, pastor? Só uma dúvida, serão 2 livros por noite? Isso, 2 livros por noite. Uhum. Né?
Nós Quem temos ganhar aqui hoje 6 títulos. Isso, quem ganhar hoje participa amanhã também, ou quem ganhar hoje já está excluído de amanhã? Não, quem ganhar hoje já está excluído, né? Tá, joia. Tem uns aí que vai ganhar 3 dias. Tem outros que, se sortear para lavar banheiro, é o primeiro a ganhar. Eu queria dar uma sugestão, então. Até Sim, pode falar, sugestão pastor. apareceu no nosso chat privado aqui. Certo. Eu queria dar a sugestão para você deixar esse Deuses Falsos para quarta-feira. Ah, é mesmo? Ah, então, demais da conta. Demais da conta. Então, deixa eu ver aqui. Vamos sortear, então, Brecha em Nossa Santidade, um dele e um do Conhecimento de Deus. O que vocês acham? Pode ser, mano. Pode ser? Ok. Amanhã você faz a mesma coisa e aí na quarta-feira sorteio Deus Falsos. Joia. Eu vou anotar aqui. Então, que o primeiro sorteio vai ser o Brecha em Nossa Santidade. Ok. O que vai acontecer, queridos? Eu vou sortear aqui, ó. Vocês estão vendo na tela aí. O número de 1. Oi, pode falar, pastor. O pessoal tá queixando aqui comigo aqui por causa da minha sugestão, mas é bom pra vocês ficarem com a gente até quarta, gente, esperando aí, né? Deus falsos, tá bom? Esse livro aqui é top, viu? Aí, ó, os comentários aparecendo. Joia. Queridos, seguinte, então. Vamos lá. Só explicar. Vai ser de número 1 a 17, que são 17 pessoas que inscreveram, né? Se inscreveram no link, foi enviado ali nos grupos, tá? E ali o site vai sortear um número. Aí este número, eu vou olhar lá na listagem, e vai ser por ordem de quem se inscreveu primeiro, né? Por exemplo, suponhamos que a Mari ou a Ana, né, a Ana Maciel, se inscreveram primeiros. Aí, primeiro a Ana, depois a Mari, de acordo com o que tiver listado lá no nosso painel de controle do site, tá bom? Então, vai do primeiro até o 17º, tá bom? Vamos lá. Deu para entender direitinho a respeito de como vai funcionar o sorteio? Tá? Vamos lá, então. O primeiro número a ser sorteado vai ser... Deixa eu colocar aqui ativo. O número 6. O número 6. Esse número 6, queridos... deixa eu voltar aqui para minha tela para olhar para vocês. Esse número, eu vou olhar no site... Não sei, se eu não me engano, pastor... Eu tô com ele aberto. Consegue? Aqui. Ah, olha só. Quer que eu te mande um print aí? Ou você Faz o favor. Eu posso falar? Oh, você pode falar. Eu posso ler também. Eu posso ler também aqui, porque aí todo mundo vai saber qual é a ordem do seu número. Pode ser? Joia, pode ser. Aí já fica sabendo, tá? Joia. Então vamos lá, ó. Número 1, Aleph. Número 2, Ana Mel. Número 3, Ana Clara Maciel. Número 4, Arthur Augusto. Número 5, Cecília Gomes Rocha. Agora, número 6, Gabriel da Silva Marques. Você quer que eu continue lendo os números para todo mundo saber qual que é o seu? Fazendo favor, pastor. Número 7, Giovana Ferreira. Número 8, Isabela Mariano. Número 9, Jennifer. Número 10, Jonathan. Número 11, Kênia Versiani. Número 12, Luma Andrade. Número 13, Mariana Costa. Número 14, Rafael Henrique. Número 15, Rafael Lucas Vasconcelos. Número 16, Rayane Lara. E número 17, Thaisa. Olha, joia. Então, o Gabriel Marques, o Risadinha, foi o que ganhou o livro Brecha, né? Em Nossa Santidade. Ó, bacana, viu? Agora, o próximo número,
que vai ganhar este livro. Esse livro aí tem que ler e fazer uma resenha. Esse livro, ó, a grossura. Bacana, gente. Vamos lá. Novamente. Vamos ver qual é o próximo número. Não pode ser mais o número 6, tá, queridos? Número 10. Pastor, lê para nós quem está no número 10 aí. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu salvo engano, foi o Jonathan, mas deixa eu fazer a conta. Também acho que foi ele. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jonathan. Jonathan Wesley Oliveira Silva. Rapaz, logo o Jonathan ganhou esse aqui, pastor Jorge. Depois você vai dar um estudo na Redway só sobre o livro. Isso, ele vai dar um estudo aqui na Redway sobre o livro. Queridos, vou chamar nosso irmão Mateus para cantar um cântico com a gente e vamos fazer a oração final e nos vemos amanhã, se Deus quiser, viu? Mateusão, contigo. Opa! Se escutarem algum barulho aí, é minha irmã, tá? Ela tá no quarto. Longe das luzes do mundo, da fumaça que o homem produz, há um brilho na sua presença e a fumaça da glória. Longe do aplauso da multidão e com os olhos voltados para ti, o sussurro do seu coração nos satisfaz. Vem de novo e faz algo maior do que tudo o que já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Vem, vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença de Deus. Vem, vem, vamos voltar para os montes, vamos voltar nossos olhos para Deus, para Deus. Longe das luzes do mundo e da fumaça que o homem produz, há um brilho na sua presença, a fumaça da glória. Longe do aplauso da multidão e com os olhos voltados para ti, o sussurro do seu coração nos satisfaz. Vem de novo e faz algo maior do que tudo o que eu já vivi contigo. Abre os meus olhos e o meu coração. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Vem, vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença de Deus. Vem, vamos voltar para os montes, vamos voltar nossos olhos a Deus. Vem, vamos voltar ao caminho, vamos voltar à presença
a presença de Deus vem. Vamos voltar para os montes, vamos voltar nossos olhos a Deus. Amém, amém. Eu não sei por que que a minha câmera sumiu, mas o pastor Arros, por favor, ore para nós. Agora sim. Mateus? Tá me ouvindo, Mateus? Agora eu tô, é porque tava Eu mutado o achei da microfone. hora, cara. Assim, que você cantou a música falando de fumaça, e tá saindo aquela fumaça lá atrás, cara. Ah, você viu? Aquele negócio de umidificar o ar. Bom. E eu acho que eu tô vendo o Henrique aqui também, Henrique e a Ah, o Mari, né? Henrique e a minha irmã estão aqui. Ah, bom. Show. A Mariana comentou todo o estudo. Foi até um pouco difícil prestar atenção, sabe? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu aqui, de conversarmos sobre a palavra do Senhor e aprendermos juntos. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. Nós confessamos que somos pequenos, falhos, limitados, mas que depositamos no Senhor toda a nossa esperança. Seja conosco, ajuda-nos, por favor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês e até amanhã, no nome de Jesus. Fala aí, pode falar agora, pastor, agora eles vão te ouvir. Até amanhã, povo de Deus. Bom descanso para vocês. Legal demais estar aqui. Até mais então, rapaziada. Pastor Jorge, pastor Alos, Mateuzinho. Até mais. Vou encerrar aqui, viu?